Muito bem, seja bem-vindo ao Capa Desperta e neste vídeo estaremos abordando funções modulares. Atenção para a aula poder ser muito prática e super interativa. Veja só quantos exercícios eu separei aqui para nós podermos aqui conversar e destruirmos este negócio, pelo menos sobre o ponto de vista de bases e fundamentos de esboço de gráficos das funções modulares. Aqui estará consumado grande parte do conteúdo. Então, são 10 exercícios, vamos resolver os 10 exercícios aqui, eu e tu. Atenção, para quem quiser algo mais profundo, que vai além do que esboçar gráficos, bem como colocar gráfico de outras funções mais complexas, como, por exemplo, funções homógrafas, análise de outras funções diversas, por exemplo. Tenho aqui alguns exercícios nesse papel. Tenho o exercício número 7, número 8, número 9. Já exige outro tipo de análise, né? Já exige outro tipo de análise, mas trata-se de funções modulares não analisadas de forma superficial. Temos, por exemplo, este gráfico. No número 5, pede-se para indicar qual dos gráficos poderá representar esta função aqui, essa relação que foi dada aí. Ok? Essa desigualdade. Temos o número 6 também, que é uma outra questão sobre funções modulares. Temos, entre outras questões, isso aqui é apenas um cheirinho, ok? Do quão profundo a questão sobre funções modulares pode vir a ser, ok? Do quão profundo essa questão pode vir a ser. Mas a finalidade deste vídeo é te munir com todas as bases, teres todas elas. Agora, se quiseres avançar mais e aprender mais, aprofundar mais, tem uma playlist, ok? Onde eu resolvo todos esses exercícios, explico ainda mais profundo a questão de análise de funções homógrafas, perdão, não funções homógrafas, mas sim funções modulares. Portanto, para poder ter acesso a essa playlist, você terá que fazer uma compra e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então você poderá comprar o acesso, terá acesso a estes exercícios, a diversos outros exercícios, vai poder acompanhar o passo a passo e também terá acesso aí a um suporte. Portanto, é para quem quiser, mas quem quiser só o básico pode ter certeza que vai sair daqui reduzindo qualquer um desses exercícios em autêntica brincadeira de crianças. Para os jovens moçambicanos fazendo a 12ª classe, eu tenho um recado, uma super recomendação, bem como para jovens que já terminaram a 12ª classe. Estes jovens precisam acompanhar este vídeo que irá passar já na tela. Você sonha em ingressar no ensino superior? Está procurando o caminho para o sucesso? Quer estudar em instituições como a UEM, UP, Unizambese, Unilur, Escame, entre outras? Bem-vindo ao Centro de Preparação para Exames de Admissão ao Ensino Superior em Moçambique. Com mais de 160 estudantes admitidos em 2024, oferecemos um método comprovado para o sucesso. Nossas aulas presenciais e online no Capa Desperta oferecem um ambiente de aprendizado estimulante e interativo. Com aulas online admitindo estudantes com médias superiores a 17 valores. Aqui, não apenas preparamos você para os exames, mas também cultivamos habilidades essenciais para o seu futuro. Além disso, nosso canal no YouTube fornece recursos adicionais e dicas valiosas para o seu sucesso. Não perca a chance de alcançar seus sonhos. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante. Capa Desperta, Centro de Preparação para Exames de Admissão ao Ensino Superior em Moçambique. Seu parceiro confiável para o sucesso acadêmico. No Capa Desperta, o seu sonho é nossa prioridade. Junte-se a nós e transforme seus sonhos em realidade. Muito bem, vamos retomar aqui a nossa aula. Agora é para acelerar. Portanto, temos aqui o exercício esboços gráficos das funções. O objetivo deste vídeo é esboçar e mostrar a lógica primitiva, ok, para o esboço de funções de gráficos modulares. Atenção aí, temos aqui a função f de x igual a módulo de x menos 2. Ops, este que não está escrito não escreve. Vamos lá trocar e pegar um próximo preto. Ok, temos a função f de x menos 2. Como esboçar
o gráfico desta função de uma forma rápida. Porque também a flexibilidade conta, mano. Agora, você poderia ficar aqui a usar tabela e por aí vai. Então, nós vamos trazer dicas e recomendações de como chegar à solução de uma forma super inteligente. Primeiramente, você vai esboçar a função sem considerar o módulo. Sem considerar o módulo, temos x menos 2. É uma função do primeiro grau, uma função do tipo y ax mais b. E sabemos que esta função do primeiro grau é uma reta, crescente ou decrescente, dependendo do valor de a. No contexto, o valor de a aqui é 1, por isso que não precisou se colocar. Então, quer dizer que é uma função crescente, ok? Quando a é maior que 0, a função é crescente. Agora, o gráfico cruza sempre o eixo dos y num valor de b que corresponde a este valor aqui, que é ordenada na origem. Então, vamos esboçar esta função. E aqui temos o zero da função. Zero da função. Então, para esboçar esta função, sem considerar o módulo, nada de módulo até aqui, você vai fazer o seguinte. Vai pegar este 2, já sabe que é ordenada na origem, b é menos 2. O valor de a, o valor que multiplica com x, no caso é 1, é maior que 0. Isso já quer dizer que a função será crescente. Tendo estas informações, a única coisa que falta é o zero da função. E para achar o zero da função, é só pegar a função e igualá-la a 0. Então, pega este negócio igual a 0 e terá o seguinte. X menos 2 igual a 0. Esta aqui é a função. Leva o 2, joga para lá, x será igual a 2. Checkmate. Guarda esta informação e esboça o gráfico. Estamos juntos? Basicamente é deste jeito. Veja só como é que nós faremos. Ordenada na origem, marca ao longo do eixo y, aqui o menos 2. Zero da função, marca ao longo do eixo x, no caso o 2. E desenhe a reta que passe pela ordenada na origem e pelo zero da função. Então, esta seria a função f de x se não tivesse este módulo. Agora, qual é o truque do gato que vai nos fazer sair do primeiro gráfico? O truque é, para representar esta função, esta aqui é a função f de x igual a x menos 2, sem módulo no x. Quando o x aparece no módulo, a gente deve entender que o módulo, ok, por definição, o módulo de x é a mesma coisa que x. Se o x for maior ou igual a 0, será o menos x se o x for menor que 0. Aqui faltou sim, ok? É uma definição que nos faz entender que neste ponto, ok, no lugar do módulo de x, nós podemos estar a considerar o x, mas também poderíamos estar a considerar o menos x. Consideramos o x para valores de x maiores que 0, consideramos menos x para os valores de x menores que 0. O que quer dizer que, em outras palavras bem simplificadas, este módulo ia resultar em duas expressões que não vamos representar aqui, mas numa outra aula mais avançada vamos poder discutir esses termos. Mas toda vez que tiver x dentro do módulo, você vai entender que vai fazer simetria de todos os valores de x, ok? Simetria de todos os valores de x. Então vamos fazer o seguinte. Daqueles valores que nós representamos, claro, você vai fazer o seguinte. Vai focar apenas no zero da função. Se tem o zero da função aqui, 2, o simétrico de 2 é menos 2, ok? Tínhamos ordenada na origem, não vai fazer simetria dos valores de y, vai manter os de y de como estão. Tínhamos antes uma reta representada deste jeito, ok? Que é esta daqui. Tendo o módulo só para x, fizemos simétrico de valores de dx. Então, vamos passar uma nova reta pela mesma ordenada na origem, mas no novo zero da função. Ok? Então, dá para notar aí que há um v voltado para cima e há também este v voltado para baixo. Assim sendo, você vai ter que decidir, será que devo considerar o v voltado para cima ou devo considerar o v voltado para baixo? Para tomar essa decisão, você pode escolher um valor apenas. Aqui, por exemplo, se aqui tenho 2, posso ter aqui um 3, não é? Ou um 4. Se eu pegasse o 4, ok? O 4 você percebe que está associado a esta reta, encontro aqui. E também o 4, se for o V voltado para baixo, deveria pegar esta reta aqui. Então, se o 4
pegar um valor positivo, eu entendo que o V tem que ser voltado para cima. Mas se o 4 me der um valor negativo, entendo que o V tem que ser voltado para baixo. Ok? Então, pega o 4, coloca aqui. Terá módulo de 4 menos 2. O módulo de 4 é 4, menos 2 dá 2. Ops, deu um valor positivo. Então, temos que considerar o V voltado para cima. Desta forma, o gráfico da função terá que ficar deste jeito. Ok? Terá que ficar desse jeito. Então, está representada a função f de x. Ups, deixa-me escrever aqui. A função f de x igual a módulo de x menos 2. Não tem ciência. É desse jeito como você mata. Ah, prova, como é que eu saberia se dessa vez o V estará voltado para baixo? Bom, isso aí seria uma explicação extra, mas você sempre vai saber, tá bom? Você sempre vai saber. É só seguir esta recomendação. Imagine que nós temos aqui uma função m de x. M de x igual a 2 menos módulo de x. Ok? 2 menos módulo de x. Vamos considerar esta função. Podemos voltar a considerar a mesma. Ok? Podemos não alterar muita coisa. Igual a menos módulo de x menos 2. Desse jeito, ok? Então, como é que a gente faria o esboço desta função? Primeira coisa, considerar o m sem módulo vai te ajudar muito. E depois de ter feito isso, já sabes que este valor é ordenado na origem. Então, o valor de b é menos 2. Aqui o valor de a é menos 1, não é? E neste caso, ok, como a é negativo, já entendes que será uma reta decrescente. Igual a esse negócio a zero, com o objetivo de achar o zero da função, joga o menos 2 para lá, vai dar 2, multiplica por menos 1, vai dar x igual a menos 2, porque precisa multiplicar o primeiro membro e o segundo membro. Até aqui não tem muita ciência, né? Então, coloca o gráfico, ok? Coordenada na origem, menos 2, e zero da função, menos 2, ok? Menos 2. Então, esta aqui seria a reta, tá bom? Esta aqui seria a reta. Mas como x está dentro do módulo, nós vamos fazer simetria para os valores de x. No caso, vou fazer o simétrico do zero da função, menos 2 passa a ser mais 2. E volto a colocar uma nova reta. A ordenada na origem vai permanecer, tá bom? A ordenada na origem vai permanecer. Então, tendo feito isso, preciso verificar se será o V voltado para cima ou se será o V voltado para baixo, que tem que considerar. É muito simples. Você pode pensar que aqui, depois de 2, temos 3. Então, é só pegar esse 3 e colocar aqui. Veja que esse 3 pode estar para esta reta ou pode estar para esta reta que pertence ao V voltado para baixo. Então, fazendo a substituição do 3 no x, aqui nesta função, com o módulo, se a resposta for um valor negativo abaixo de menos 2, porque estaríamos aqui, não é? Eu percebo que o V tem que ser voltado para baixo, mas se for positiva acima de 0, eu entendo que tem que ser o V voltado para cima. Então, vamos colocar 3 no lugar de x, teremos menos módulo de 3 menos 2. Teremos menos, o módulo de 3, é claro que dá 3, menos aqui o 2, a resposta é menos 5. Então, teríamos menos 5. Ops, entende-se com isto que tem que ser o V voltado para baixo, porque o 3 combina com este valor aqui. Então, deste jeito, a representação gráfica correta desta função seria isto aqui. Ok? X e y, V voltado para baixo. Aqui teríamos menos 2, até que você poderia colocar este ponto 3 aqui combinando com o menos 5, não é? O 3 combinando com o menos 5. E preenchendo ainda, você volta a entender que teremos uma situação dessas. Menos 3 também estará casando com menos 3 estará casando também com menos 5. Então, seria um V mesmo, não pode ser uma parábola, ok? Deve haver este canto vivo. Deve haver este vértice aqui, formado desse jeito.
Estamos juntos? Então é basicamente isso aqui. Você vai poder determinar desse jeito se fica um V voltado para cima ou fica um V voltado para baixo. Mas os espertos já podem até tirar um teorema. Geralmente, quando tem um sinal negativo em frente da expressão dentro do módulo, tem sido um V voltado para baixo. E quando não tem um sinal negativo em frente da expressão interna no módulo, fica um V voltado para cima. Ok? Pega a visão e vamos continuar. Já matamos o primeiro exercício dos 10. O primeiro exercício foi mais longo, naturalmente, porque o prof tinha que explicar aqui alguns conceitos, ok? Que vão envolver a interpretação e resolução deste exercício. Agora, para poder esboçar o gráfico da segunda função, que é esta função, será mais fácil. Veja só o seguinte. Aqui, comparando estas duas expressões analíticas, a diferença está na posição do módulo. Quer dizer que a função sem módulo, para este caso e para este caso, é a mesma função. Então, desta forma, o que é que você vai fazer? É prestar atenção na análise. Ok? Prestar atenção na análise significa que iremos esboçar exatamente a mesma função. Vamos desconsiderar o módulo. Desconsiderar o módulo e esboçar o gráfico sem módulo. Teríamos zero da função 2 e ordenada na origem menos 2. Ia sair uma reta densa. Ok? Agora, o que é que você deve entender? Que como toda a expressão está dentro do módulo, o módulo de qualquer que seja o número será o valor absoluto daquele número. Ou seja, será o mesmo número, mas sem negativo. Então, o módulo de toda essa expressão será a mesma expressão sem assumir valores negativos. O que nós estamos a dizer é que a função vai ter que sair da região negativa. E o que é região negativa sob o ponto de vista de funções? É toda a parte da função abaixo do eixo x. Ok? Então, significa que a função não estará mais na parte negativa e toda ela passará a estar na parte positiva. É por isso que desta vez vamos pegar simétrico para valores de y. Aqui tendo o menos 2, vamos colocar aqui a menos 2. Simétrico de menos 2 vai ser 2. E a gente dobra esta função daqui para aqui, para que não exista na parte negativa. A função toda ela dentro do módulo não pode existir na região negativa. Então fica algo do gênero. E neste caso não vamos discutir se o V fica voltado para baixo ou se fica voltado para cima. Ok? Na verdade nós íamos representar mais uma reta. Ficava um V voltado para baixo, um V voltado para cima. E a gente já entende que o V será voltado para cima. Ai, professor, mas como é que vou ter certeza se o V fica voltado para cima ou para baixo? É simples, pode voltar a usar a mesma ideia anterior. Mas o que você deve entender é, se o x está dentro do módulo, você faz simetria de valores de x. Ok? Valores de x. Se tinha zero da função 2, passa a ter zero da função menos 2. E depois escreve uma reta, decide se é um V voltado para cima ou se é um V voltado para baixo. Ou se é um V voltado para baixo. O que é que aconteceu aqui, prof? Perdi uma folha, né? Onde é que fizemos aquele exercício? Ah, até aqui. Então, no caso do primeiro exercício, o V era voltado para cima. E agora, também temos um V voltado para cima, mas que não existe na parte negativa da função. Espero que o estudante tenha entendido. Mas se não entendeu, relaxa. Com a resolução vai entender melhor. Mas eu espero mesmo que o estudante tenha entendido até aqui. Esta aqui seria a representação da função g de x igual a módulo de x menos 2, ok? Módulo de x menos 2. A função não existe na região negativa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente passa agora para analisar a questão 3. Vamos lá analisar a questão 3. Na questão 3, pedimos o gráfico da função h de x, que é, no caso, o módulo do módulo de x menos 2. Veja só que esta questão 3 é uma combinação, essa representação 3 é uma combinação da representação em 1 e da representação em 2. Então, você vai combinar este conhecimento da parte da função não estar representada na parte negativa com este conhecimento de fazer simetria para valores de x. Ok? Então, primeiramente, vamos considerar a função h de x. Ok?
Sem nenhum módulo, x menos 2, já sabemos que a ordenada na origem é 1, valor em frente de x, perdão, o declive é 1 e a ordenada na origem é menos 2. Com declive 1, já sabemos que a função cresce porque é maior que 0. Agora, falta achar o zero da função. Estou a repetir o processo, ok? Que é igualar a função h a 0. Então, pegamos esta função, menos 2 igualamos a 0, x será igual a 2. Este é o zero da função. Achado o zero da função, vamos fazer a representação desta função sem considerar o módulo, nenhum dos módulos, ok? Então, temos ordenada na origem menos 2, temos o zero da função 2. É só representar a reta e tal, acho. Está bem representada a nossa função. Temos aqui y e temos aqui x. Bom, agora na hora de considerar os módulos, temos que dar prioridade ao que está a primeira situação, que é a situação em que considera o x apenas dentro do módulo. Ainda não vamos considerar o módulo de toda a função, ok? Apenas o x dentro do módulo. Quando apenas o x está dentro do módulo, o que é que a gente compreende? Que faz simétrico de valores de x. Então, teria simétrico de 2, vai dar menos 2. E uma reta, não é? Depois a gente faz aquela análise para procurar verificar se a representação disso seria um v voltado para cima ou um v voltado para baixo. E chegava à conclusão que trata-se de um v voltado para cima. Então, a gente teria esta representação se considerasse apenas isto, que é o que a gente fez nesta primeira resolução. Se considerar apenas isso, tem isto aqui. Agora, é preciso também considerar que toda esta função está dentro deste módulo preto. Então, quando toda a função está dentro do módulo preto, significa que a função não existe na parte negativa. E no contexto aqui, qual é a parte negativa da função? É toda a parte abaixo do eixo do x. Então, nós vamos ter que pegar esta parte, rotacionar para valores positivos de y. Então, para este caso é bem simples. É só fazer simétrico dos valores de y. Uma vez que é menos 2, volta a colocar aqui o simétrico de menos 2 é 2. Então, quer dizer que este vizinho passa para cima. E teremos algo do gênero. Então, a combinação, a função passa a ser exatamente esta aqui. Vamos passar este negócio ali. Temos o eixo das abscissas, que é x, o eixo das ordenadas, y, e temos aqui menos 2, temos aqui o 2. Aqui temos 2 e teremos esta situação aqui. Ok? Esta aqui é a representação desta função. É claro, nós poderemos fazer esta representação através de eliminação de módulos, que é um conhecimento um pouco mais avançado, mas no contexto, ok? Eu prefiro que, por enquanto, a gente use esta tradição, este fio de pensamento. Em outros vídeos já explicar a função modular de uma forma mais avançada. Vamos usar esse conhecimento de eliminação de módulos. Agora tem que ser para crianças, linguagem de crianças, ok? Vamos lá, aperta like aí se está a gostar e se está a compreender até aqui esta representação da função h de x segundo o exercício 3. h de x igual ao módulo do módulo de x menos 2, ok? Podes inventar uma função qualquer e exercitar e verificar se consegue chegar à mesma conclusão. Estamos juntos? Portanto, já arrebentamos os 3 primeiros exercícios. Vamos agora para o número 4 e passar a analisar as funções de segundo grau quando elas são apresentadas em módulos. Bom, no exercício 4 temos também uma coisa muito interessante, que é a função f de x igual a x quadrado menos 4 módulo de x mais 3. Há quem pode ter a situação de ter esta função representada como sendo f de x igual a módulo de x ao quadrado, ou o quadrado em x tudo em módulo, menos 4x, ok? Mais 3. Para um estudante que está mediante essa situação, não pode emagrecer dizendo que é diferente disto. Por quê? Deve compreender que o módulo
ao quadrado, módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado escrito deste jeito e que também no final de toda a operação é igual a x ao quadrado. Esta forma, essas expressões são equivalentes. Então, como vou trabalhar, prof? Primeiro devo conhecer a função de segundo grau. O que interessa no esboço da função de segundo grau? São 4 elementos que determinam o gráfico de uma função de segundo grau. Esses elementos são o valor de A, para determinar se concavidade vira para cima ou se concavidade vira para baixo, dependendo do sinal do valor de A. O valor de C, para determinar onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas. Vamos supor que estamos mediante esta situação. Virou para cima, quem determina isto é o valor de A. Agora, aqui cruzou o eixo dos Y neste ponto. Quem determina este ponto é o valor de C. Para além disto, interseta o eixo das abscissas aqui. Então, temos x1 e temos x2, que são chamados zeros da função. Então, o valor de A, 2, o valor de C, 3, temos os zeros da função, que no caso são x1 e x2. E temos o quarto elemento que está ligado aqui a vértice. O gráfico da função de segundo grau tem um vértice. Este vértice tem coordenadas que são x vértice e o y vértice. Saindo do vértice para o eixo das abscissas, tiro o x vértice. Atenção, graficamente nós só andamos verticalmente ou horizontalmente. É por isso que tem que procurar o eixo do x andando ou verticalmente ou horizontalmente. Só que desta vez, quando ando horizontalmente, que encontro o eixo dos y, então tenho o y vértice. Lembrando que o x vértice é menos b sobre 2 vezes o valor de A, ou podemos também compreender que o x vértice é o ponto médio entre x1 e x2. O y vértice é a função na abscissa x vértice, ou também podemos compreender que o y vértice é menos delta por 4 vezes o valor de A. Tanto faz, ok? Então, prof, significa que eu vou precisar considerar sempre esses 4 elementos para esboçar o gráfico da função modular? Com certeza, você precisa considerar os 4 elementos para poder esboçar o gráfico da função modular. E como é que será feito este negócio? De uma forma bem simples, nós vamos mostrar a representação. Primeiro, vamos representar esta função sem considerar o módulo. Teríamos f de x igual a x² menos 4x mais 3. Ok? Sem módulo, o valor de A, quanto é? O valor de A é exatamente 1. O valor com x ao quadrado. O valor de B, o coeficiente aqui com x, no caso é menos 4. O termo independente, o valor de C. O valor de A é 1, quer dizer que é maior que 0. Já nos indica que teremos uma concavidade voltada para cima. O valor de C é 3, já nos indica, ok? Já nos indica que iremos interceptar o eixo dos y em 3. Agora faltam os zeros da função e as coordenadas do vértice. Para achar raízes ou zeros da função, usa a forma, o método de soma e produto, ok? Lembrando que a soma, quando o valor de A é 1, é sempre o simétrico de B e o produto é o valor de C. Então, o simétrico de menos 4 e 4, o produto, que é o valor de C, sempre que o valor de A for 1. Isto é importante, não vai ser daqui, professor Pedro desce, professor Pedro, não. Bolas baixas e é melhor ouvir bem, ok? Sempre que o valor de A for 1, isso vai acontecer. Aqui temos 3. Agora, se o valor de A não for 1, deve investigar noutros vídeos do Capa Desperta. E eu também mostro como calcular x1 e x2 sem usar delta num vídeo específico. Ok? Aqui, uma vez que a soma é 4, o produto é 3, você vai ter que pensar em 2 números que ao somar dão 4, os mesmos ao multiplicar dão 3. Números que ao multiplicar dão 3 é o 3 e o 1. Esses mesmos números, 3 mais 1, ao somar dão 4. Então, quer dizer que está determinado o valor de x1, que é 1, e o valor de x2, que é o 3. Ok? Então, este é o método que nós usamos para determinar x1. É um dos métodos que usamos para determinar x1 e x2 sem precisar
de calcular delta, ok? Mas se você não gostou deste método ou achar as raízes usando este método ficou complicado, usa delta e evita estresse, tá bom? Então, achou as raízes? Ah, professor, qual deles será? Como é que vou saber que este é x1, aquele é x2? Bom, quem será x1, quem será x2? Isso não interessa muito. O importante é achar as raízes. Você pode achar x1, 3, x2, 1, isso não interessa. No final nós vamos ter o mesmo gráfico, ok? Quem será x1 e quem será x2 não é algo que nos possa fazer discutir muito. Vamos calcular as coordenadas do vértice. O x-vértice será menos o valor de B sobre o dobro do valor de A, menos o valor de B aqui é menos 4, então bota menos 4, 2 vezes o valor de A, que no caso foi 1, e este negócio no final vai dar 2, faça devagar. Aqui o y-vértice será a função f no lugar de x colocando 2, porque o x-vértice foi 2, estamos a usar esta relação. É a função no lugar de x colocando o valor de x-vértice, que no caso foi 2. A função é esta, no lugar de x vamos colocar 2, teremos 2 quadrado, menos 4 vezes 2, mais aqui o 3. Atenção aí, 2 quadrado é 4, então teremos 4 menos, este produto dá 8, mais 3, y-vértice será menos 4, mais 3, vai dar menos 1. Atenção, o mais 3 é este que eu fui mantendo, ok? Menos 1 quer dizer que o vértice tem coordenadas x, 2, y, menos 1. Com base nesta informação, você constrói um gráfico, mano. Constrói gráfico e mostra, jovem, todas as habilidades, todas as coisas, as informações que eu te transmiti aqui. Representa. Ainda não estamos a considerar módulo. Isto é muito, muito importante. Ainda não estamos a considerar o módulo. Primeiro tem que conseguir esboçar o gráfico normal sem considerar o módulo. Depois vamos aplicar as transformações modulares para que o gráfico possa corresponder a esta função modular. Ok? Então, gráfico com cavidade voltada para cima, porque o valor de A é positivo. Passando no eixo do x pelo 1 e pelo 3, porque esses são os zeros da função. Então, vamos lá, com cavidade voltada para cima, passando pelo 1 e passando pelo 3, ok? No eixo do x, x1, x2. Interceptando o eixo dos y em 3, ok? Porque o valor de C é 3. Então, intercepta o eixo dos y em 3. O vértice tem como coordenadas, atenção, coordenadas do vértice, o x-vértice, foi aqui o menos 2, o 2 positivo. Então, vamos colocar aqui 2. O y-vértice para o eixo y, temos exatamente menos 1. Então, venha para o eixo y e tira menos 1. Foi representada a função y igual a x quadrado menos 4x mais 3. Agora, prof, vamos ao que interessa? Vamos, estudante. Vamos ao que interessa. O que interessa mesmo é esboçar o gráfico com essa transformação modular proposta no exercício 4. Então, você vai colocar o eixo das abscissas, vai colocar o eixo das ordenadas, vai representar os zeros da função primitiva, 1, aqui 3, ok? 3 mais ou menos aqui. E vai esboçar o gráfico atracejado, ok? Para poder evitar borrões. Então, tem aqui o gráfico atracejado. O vértice, o x-vértice é 2, o y-vértice é menos 1. Veja o que está dentro do módulo. É toda a expressão? Não. Apenas o x está dentro do módulo. Então, se o x está dentro do módulo, apenas o x, nós vamos fazer simetria para todos esses pontos representados aqui. O 1, o 2 e o 3. Os mesmos valores de x estarão a corresponder os valores de y que eles correspondiam antes. Por exemplo, 1 era 0 da função, teria o simétrico de 1, que é menos 1, será um novo zero da função. 2 era a coordenada de vértice, teria o seu simétrico, que será menos 2, que também será a coordenada de vértice.
combinando ainda com o mesmo y vértice. 3 é zero da função, seu simétrico, menos 3 será o novo zero da função. Então, teremos atracejado ainda vamos representar uma nova função quadrática. Não sei se consegue perceber. É exatamente isto. Aqui temos um ponto de interseção. Neste caso da função quadrática, não vamos ficar para discutir se será voltado para cima ou voltado para baixo. Não, nós vamos considerar apenas essas curvas aqui, ok? Que formam uma figura muito conhecida. Muitos jovens usam essa figura para sentar, ok? Somente os inteligentes é que entendem essa piada. Então, nós vamos sempre considerar esta figura aqui. Hein? Quem não tem essa figura? Não é possível, não é ser humano esse indivíduo. Até as galinhas têm. Então, até aqui a representação correta do gráfico da função f de x igual a módulo, igual a x ao quadrado menos 4 módulo de x mais 3. Tem ciência, jovem? Não tem ciência. Não tem ciência. Agora, como verificar se isto está correto? Como verificar que está correto? É só fazer substituição. Se eu pegar menos 2 e colocar aqui, deve dar menos 1. Vamos lá fazer isto. Verificação. Se eu pegar menos 2 colocar nesta função, aqui vem que menos 2 combina com menos 1. Vamos lá? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o módulo de menos 2 mais 3. Esse negócio é igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos módulo de menos 2 dá 2, 2 vezes 4 é 8, mais 3. Este negócio dá menos 4, mais 3 vai dar menos 1. Ah, prof, é verdade, menos 2 combina com menos 1. Então, prof, quer dizer que menos 3, ao colocar menos 3 no lugar de x para esta função, significa que vai dar 0, porque é 0 da função. É exatamente isto. Se eu colocar menos 3, esse negócio vai dar exatamente o 0. Estamos juntos? Então não tem muita ciência, não é coisa de ficar dizer que matemática é difícil, aquilo é difícil. Não. Vamos continuar, jovens. Matamos o primeiro exercício das funções quadráticas, que é o quarto exercício. Agora vamos matar o quinto. Como mataremos o quinto, prof? Simples quanto água. A função corresponde ainda a esta função, se nós removermos o módulo aqui no x. Então, a expressão sem módulo para esta função volta a ser o mesmo gráfico que este. Então, para o número 5, uma vez que temos g de x igual a módulo de x quadrado, menos 4x mais 3, ok? A expressão sem módulo vai ser esta aqui. Agora a gente vai ter que aplicar sobre esta expressão a transformação modular correta. Vamos usar preto, né? Para representar o eixo dos y e aqui o eixo dos x. A função sem módulo é esta, com 0 da função 1, 3, ok? E todos esses pontos fazem parte da função. Então, o que é que fazes, prof? Representa o gráfico atracejado, ok? Antes de aplicar a transformação modular, a gente vai representar o gráfico atracejado. Prof, como toda função está dentro do módulo, quer dizer que a função não deve existir na região negativa. Então, nós vamos pegar toda a parte negativa e vamos fazer uma rotação 180 graus. Por quê? Imagina só, a parte negativa é esta. Este todo preto está na região negativa. Então, você vai rotacionar isto dessa forma. Tem. É uma rotação 180 graus. Então vamos fazer simétrico dos valores de y. Exatamente. Mas apenas dos que se encontram na região negativa. Ok? Então, o menos 1 passa a ser 1. E fica este ponto trasladado para valores positivos. E o gráfico, esta partinha,
passa para aqui. Entendi. É exatamente o que o senhor entendeu, meu jovem. Senhoras ou a senhorita, porque as senhoritas também não estão a brincar, já estão a reduzir matemática em brincadeira de crianças. Exatamente. É deste jeito como nós deveríamos fazer a representação desta função. Não deve existir na região negativa. Eu não sei se o jovem está a pegar as transformações modulares, como devem funcionar. Exatamente. Então, vamos pegar a transformação do exercício 6. Veja só que depois de fazer um, parece que fazer todos os outros fica mais fácil, né? Então, neste caso, você percebe que isto é uma combinação do exercício 4, quando apenas o x estava dentro do módulo, com aqui o exercício 5, quando toda a expressão fica dentro do módulo. Qual é a ordem? Qual é a sequência de representação deste tipo de função? Primeiro você representa considerando apenas o x dentro do módulo. Depois representa toda a função dentro do módulo. O que acontece? Vamos lá representar aqui o exercício 6. Vamos usar roxo. É roxo? Acho que é isso. A não ser que eu seja daltônico, né? Ok? Está muito calor aqui em Maputo hoje. Está muito calor. Vejam só isso, é suor. Não é brilho, não são brilhantinhos. Nem é maquiagem. Estou a transpirar até o sovaco. Mas o importante é que o estudante aqui reduza os gráficos e as transformações modulares em brincadeira de crianças. Então, o que acontece quando a gente faz a transformação modular deste caso? Sem considerar o módulo de toda a expressão, considerando apenas o x dentro do módulo. Nós vamos obter este gráfico a vermelho. Ok. Então, é um passo andado. Vamos lá representar este gráfico a vermelho. Vamos colocar o eixo do x, o eixo dos y. Atenção, lembrando que antes de aplicar todas as transformações necessárias, eu recomendo que sempre a gente faça tudo a tracejado, né? Para evitar borrões desnecessários. Bom, a gente tinha algo muito próximo disto. É claro, isso está feio, né? E você vai fazer melhor. Mas não tenta fazer isso com régua, né? Não é possível. Menos 3. A gente tem menos 1. Aqui tem menos 2. Aqui a gente ainda tem 2. Aqui tem 1. Esse combina tudo com menos 1. Ok? Então, esta seria esta transformação modular. Agora, aplicando um módulo sobre toda esta função já representada, significa que a função deve rotacionar 180 graus. Vamos ter que pegar toda a parte abaixo do eixo x e fazermos isto. Não é? Não deve existir na região negativa. Então, simétrico de menos 1 é 1. Quer dizer que este ponto passa para cá. Igualmente, este também sofre a mesma transformação. Então, esta parabolinha que está aqui passa a ser parabolinha feita acima do eixo das abscissas. Mas, prof, aí não estou a ver nada. Vamos lá usar castanho, então. Usamos castanho para mostrar que a função foi trasladada para a região positiva. Ok? Para a região positiva. Então, basicamente, isto o que você vai ter como representação do gráfico da função h de x. Esse todo vídeo aí, mano, é ciência. É ciência. Eu não tinha como explicar isto em vídeo de 10 minutos, porque eu queria poder ser paulatino, entrarmos passo a passo. E veja só que ainda estamos no exercício 6, faltam ainda uns 4 exercícios, já estamos no minuto 40. É preciso ter muita paciência para consumir as coisas devagar e derrubar os exercícios feito criança. Feito brincadeira de crianças, ok? Lembrando que isto não é um conhecimento mais avançado que você pode adquirir sobre funções modulares. Ainda pode adquirir a playlist completa, ok? De análise de funções e transformações modulares sobre funções.
Falei um pouco enrolado, né? Mas é basicamente isto. 7, 8, 9 temos funções logarítmicas. Tudo que eu posso dizer de forma adiantada a respeito da função logarítmica, o logaritmo de x na base a, não é? Primeiro é que o gráfico de uma função logarítmica é uma hipérbole. Segundo, essa hipérbole pode ser crescente ou decrescente dependendo da base. Se nós estamos com a maior que 1, ok? A maior que 1 significa que teremos um logaritmo crescente e o zero da função, neste caso, neste contexto, é 1. Estamos mediante uma situação dessa. Aqui você entende que é um logaritmo, é uma função representada desta forma, crescente. Ok? Agora, se estivermos mediante uma situação em que estamos com uma base menor que 1, lembrando que a base é sempre maior que 0, é uma segunda situação. Estamos com x e estamos com y. Então, teremos um caso desses aqui. Uma função logarítmica, uma hipérbole decrescente. Ok? Decrescente. Então, antes de esboçar o gráfico, também terei que analisar a base do logaritmo. E no caso do número 7, como o nosso objetivo não é representar infinitos pontos aqui, é claro, eu poderia atribuir um valor aleatório para x só para marcar um ponto. Mas o objetivo é mostrar como é que ficará essa função depois da transformação modular. Aqui estamos com a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Sem módulo, como é que esse negócio ficaria? Bom, sem módulo, a base 2 é maior que 1, será uma função logarítmica crescente e no contexto, ok? No contexto está com zero da função igual a 1. Agora, aplicando o módulo, significa que nós faremos simetria de todos os valores de x. Então, se temos 1 aqui, passaremos a ter zero da função menos 1 e o gráfico passa a ser representado desse jeito. Ok? Com as duas partes. Com as duas partes. O mais incrível que acontece na função logarítmica é que ela fica com as duas partes. Esta parte, ok? Indo para lá e esta parte indo para lá. Então, ela passa a existir também para valores de x negativos por causa deste módulo aqui. Estamos juntos, né? Então, é uma coisa bem interessante. Poderíamos sim fazer isto através de eliminação de módulos, que é um conhecimento também um pouquinho avançado, mas neste caso a ideia é mostrar deste jeito, ok? Aplicando transformações modulares, sem fazer crescer cabeça de nenhum jovem. Como é que ficaria? Ficaria desse jeito. Agora, continuando com o número 8, temos a função g de x igual aqui a log de x na base 2, tudo dentro do módulo. Então, você vai desenhar esta função sem módulo. A base 2 significa que a função logarítmica cresce. Epa, prof não desenhou tracejado. Exatamente. Prof não desenhou tracejado e terá problemas. Ok, sem módulo é isto. Agora, quando toda a função está dentro do módulo, significa que esta função não irá existir na parte negativa. E nós vamos ter que fazer uma rotação desta função 180 graus em torno do eixo das abscissas. Então, temos o gráfico, esta parte negativa. Então, vamos pegar isto e girar 180 graus. Vai ficar desse jeito. Então, significa, prof, que toda esta parte, ao invés de ir para lá, vai ter que estar a subir. E esta parte não existe, ok? Lembra aquilo que eu disse, né? Antes. A ideia era fazer tracejado para evitar borrões desnecessários. Viu só? Bem estranho, né? Nunca vi um gráfico parecido com este. Vai ver em funções modulares. Vai ver em funções modulares. Agora, vamos representar a função do número 9. Minuto 48, aqui no momento em que grava. 48, 49, né? Vamos mostrar como é que deveria ficar a função 9. É bem simples também. Temos h de x igual a log
de x é módulo, base 2, e representamos o gráfico. Lembrando, a base 2 é maior que 1, temos uma função logarítmica crescente. Primeiro, sem considerar nenhum dos módulos, o zero da função seria 1 e teríamos isto. Agora, lembrando-se sempre da ordem, da prioridade que a gente deve dar em módulos. O que é que acontece? Primeiro a gente representa esta aqui, essa transformação em que considera apenas x dentro do módulo. Simétrico de valores de x e passa a ter aqui o 1 e temos isto. Ok? Temos isto. Opa, está representada a nossa função? Ainda não. Agora temos que considerar também esta transformação. Toda a função dentro do módulo. O que é que isso significa? Que não deve ter partes negativas. Então, todas essas partes abaixo do eixo das abscissas, a gente translada para que estejam acima do eixo das abscissas. Então, temos isto. Ok? E foi aplicada uma transformação modular. A função, a parte vermelha que representa esta nossa função h de x. Não tem ciência. Não tem ciência mesmo. Agora, onde é que os jovens podem vir tentar inventar? Ah, prof, aí já é um pouco diferente. Não é? É na função exponencial. Lembrando que a função exponencial é uma hipérbole representada desse jeito, de forma crescente, se sua base é maior que 1. Ela é uma função do tipo a elevado a x. Então, prof, significa, prof, que aqui, como a base 2 é maior que 1, teremos uma hipérbole crescente. Exatamente, teremos uma hipérbole crescente. Ordenada na origem 1. Mas como é que vamos fazer, prof? Aquela coisa de simetria x, porque o x está dentro do módulo. Uma vez que aqui nem valores em torno deste x não temos. É bem simples. Temos é que toda a parte negativa, estando dentro do módulo, vai dar os mesmos valores que essa parte positiva gerava. É uma coisa um pouco estranha, mas significa que toda essa parte negativa vai gerar mesmos resultados que toda essa parte positiva. Então, nós, em vez de representar isto como x está dentro do módulo, vamos representar isto aqui. Ok? Vai haver uma pequena interseção que nem esta. Não sei se isso é uma coroa ou uma taça, um símbolo, mas fica algo do gênero. Você vai ter que considerar isso aqui. Ok? Parece uma parábola, mas não é parábola, porque aqui teremos uma interseção pontiaguda, né? Pontiaguda. Em vez de termos uma curva, como se tem na parábola, teremos algo do tipo uma hipérbole que cruza com outra hipérbole, né? Não é exatamente uma curva do copito da parábola, mas é basicamente isto que nós temos que saber. Agora, meus jovens, um beijo no cérebro, conforme disse, é uma aula completa, uma aula dura, uma aula rígida, mas é uma aula completa sobre o ponto de vista de bases. Eu espero que os jovens tenham tirado o maior proveito da aula e que, se quiserem se aprofundar mais para análise mais profunda, porque isto foi muito superficial, nós vamos poder aplicar transformações modulares mais complexas ainda, conforme mostrei no início da aula. E, se você quiser, isto aí é só clicar no link que estará na descrição do vídeo e fazer a compra da playlist completa, aprofundar-se ainda mais e também ter acesso ao grupo de suporte sobre funções modulares. Um forte abraço, um beijo no cérebro e God bless!